Carlos tem 40 anos. Uma bela tarde de outono, ao assistir televisão, Carlos deixa cair uma xícara de café da sua mão direita. Encucado com aquilo, Carlos se pega pensando vários dias a fio por que aquilo ocorrera. Mas não foi só aquela xícara de café que caiu da sua mão. Semanas após esse evento, Carlos começa a ter um tremor na sua mão direita. Um tremor que era incessante, dia e noite, e principalmente ao repouso. Mas não fora só o tremor que incomodava Carlos. No espaço de mais algumas semanas, aquilo que era um tremor se transforma também numa rigidez, uma dificuldade de realizar os movimentos. Então Carlos opta por procurar um médico para esclarecer aquele problema. Eis que o médico que ele procurou lhe dá o diagnóstico de ansiedade. Mas Carlos ainda continuava encucado com aquilo, se perguntando se de fato era só uma ansiedade que justificava aqueles sintomas. E no decorrer de mais algumas semanas, o que era só um tremor, uma rigidez no braço, se transforma também numa rigidez na perna direita. Então Carlos resolve, através de seu vizinho, procurar um médico neurologista. Eis que Carlos vai ao neurologista e o neurologista lhe dá um diagnóstico que para Carlos foi uma forma de sentença. Carlos tinha doença de Parkinson. Pensem vocês quantas pessoas vocês conhecem com doença de Parkinson. E quão grande pode ser o impacto na qualidade de vida de uma pessoa com tal doença. Hoje sabe-se que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, perdendo somente para a doença de Alzheimer. Uma pessoa em cada 9 acima dos 80 anos tem doença de Parkinson. Tendo em vista que a expectativa de vida da população está aumentando, torna-se bem evidente o grande impacto na qualidade de vida das pessoas que isso trará. Mas não era só isso. Voltando à história de Carlos. Carlos recebeu o diagnóstico, o médico o tratou, o prescreveu as medicações que eram pertinentes, e Carlos ficou bem durante aproximadamente 5 anos. Se passaram 5 anos, e devido à complicação tardia da medicação, que é a melhor medicação para a doença de Parkinson, chamada Prolopa, Carlos desenvolve novamente um outro tipo de sintoma. Agora ele não tem mais o tremor, como tinha outrora, a rigidez é menor, porque os remédios, afinal de contas alivia essa rigidez, mas agora ele tem um outro distúrbio, que é secundário ao uso crônico e prolongado de Prolopa, nas chamadas discinesias. É nesse contexto que Carlos começa a procurar na internet uma solução para o seu problema. Será que essa é a linha final? Existe mais alguma coisa que pode ser feita? E Carlos vê na internet sobre cirurgia de Parkinson. E, nesse contexto, Carlos nos procura no consultório. Carlos questiona: doutor, existe cura para a doença de Parkinson com cirurgia? Eis que eu digo: não existe. A cirurgia de Parkinson vai melhorar algum dos seus sintomas, mas não vai curar a doença. A sua doença, infelizmente, é uma doença incurável, crônica, progressiva. Mas, certamente, Carlos, seus sintomas melhorarão bastante. Você vai ter uma melhor qualidade de vida e certamente a sua vida melhorará com a cirurgia. Eis que Carlos me pergunta: mas eu posso morrer devido à cirurgia? E eu digo: Carlos, as chances são bem pequenas. Para ser mais preciso, estatisticamente falando, 0,1%. Mas, além disso, posso ter sequelas, doutor? Eis que Carlos indaga. E eu respondo: sim, pode ter sequelas, mas as chances também são bem reduzidas. E é nesse contexto que Carlos decide e opta pela cirurgia. Mas como essa cirurgia é feita, doutor? Basicamente, Carlos, coloca-se um halo, chamado halo craniano, que é essa peça metálica, e esse material é que vai nos dar a precisão da cirurgia, na ordem de 1 milímetro de margem de erro. Ou seja, essa coroa vai nos permitir
implantar eletrodos no cérebro com a margem de erro de menos de 1 milímetro. Mas quais tipos de cirurgia existem, doutor? Eu ouvi falar sobre marca-passo, eu ouvi falar sobre lesões no cérebro. Sim, existem 2 tipos de cirurgia, Carlos. O primeiro, mais antigo, feito desde a década de 40, chamado cirurgia ablativa ou lesão. É uma cirurgia, como o próprio nome diz, leva a lesão cerebral, uma lesão controlada, mas uma lesão feita somente naquela estrutura que é relacionada à doença. Não é feita de forma aleatória, uma lesão no cérebro de uma forma inadvertida. Não, você escolhe um ponto exato e faz a lesão. É uma cirurgia segura, eficaz, barata, com resultados muito bons, e feita desde a década de 40, conforme eu falei. E como isso é feito, doutor? Através daquela coroa, implanta-se um eletrodo e a ponta desse eletrodo será responsável por fazer a lesão. Ou seja, em toda a trajetória do eletrodo no cérebro, somente a sua ponta é que vai fazer a lesão. O restante do eletrodo não provocará lesão no seu cérebro. Apenas passará para o seu cérebro, mas sem fazer a lesão. Mas como é feita essa lesão, doutor? Eu não entendi. Na verdade, essa ponta do eletrodo, ela esquenta a uma temperatura X, que você escolhe previamente, de acordo com o tipo de problema do paciente. E esse eletrodo é conectado a um cabo que vai até esse aparelho grande aqui, chamado aparelho de radiofrequência. É esse aparelho que, de forma controlada e pelo operador, você liga, esquenta até uma temperatura X, nesse caso 80 graus Celsius, que nós escolhemos, e nós aquecemos somente a ponta desse eletrodo, conforme tínhamos dito. Mas o marca-passo cerebral, doutor? Eu ouvi falar sobre o marca-passo cerebral e achei muito interessante, porque a pessoa coloca o marca-passo e logo em seguida melhora bastante o seu sintoma. Sim, existe essa opção. Então, o marca-passo cerebral, o chamado DBS, da sigla em inglês Estimulação Cerebral Profunda, é a cirurgia mais realizada no mundo hoje. Sem sombra de dúvidas, ela é superior à cirurgia ablativa, ou à cirurgia com lesão. E da mesma maneira como a cirurgia de lesão, a técnica ela é bem semelhante e também devemos colocar essa coroa. E através dessa coroa, o mesmo mecanismo, introduzimos o eletrodo e esse eletrodo fica permanentemente implantado no cérebro do paciente, diferente da cirurgia ablativa, onde faz a lesão e retira-se o eletrodo. Nesse caso, o eletrodo do marca-passo ele fica implantado e é conectado a um cabo e um marca-passo propriamente dito, que é implantado aqui na região do peito do paciente. Então, esse marca-passo ele gera um estímulo, esse estímulo passa pelos fios, vão até o eletrodo e esse eletrodo inibe os sintomas da doença. E de que forma podemos controlar isso? Existe, então, um aparelho, na forma de um telefone celular antigo, que você pode colocar em cima da pele onde o marca-passo está implantado e você pode aumentar ou diminuir a carga do seu marca-passo de acordo com a demanda do paciente, do que você observa no exame clínico. Se o paciente tem mais rigidez, você aumenta a carga. Se ele tem menos, você diminui a carga. Então, por isso é o método que a gente utiliza mais hoje em dia, por dar mais opções terapêuticas para o paciente. Mas, voltemos novamente às questões do Carlos. E como é feita a cirurgia, doutor? Será anestesia geral? Não, Carlos. Não será anestesia geral. É de fundamental importância que você esteja acordado durante a cirurgia. Acordado? Eu ouvi falar disso, indaga Carlos. Muito interessante. Isso é uma coisa nova, né, doutor? Não, não é nova, Carlos. Por mais que as pessoas queiram dizer que sim, a imprensa, ou às vezes a mídia venda como tal, isso não é novo. Isso é feito desde a década de 40. E para que eu tenho que estar acordado, doutor? Carlos indaga. Na verdade, você tem que estar acordado porque nós teremos que examinar sua parte motora, a sua fala e a sua visão. Isso é de fundamental importância, sendo no implante do eletrodo, sendo na lesão, para que melhor resultado seja obtido. Então, gente, agora eu convido vocês a entrarem na cirurgia conosco, tá bom? Não vai ter sangue, podem ficar tranquilos. Mas basicamente seria isso. Opa. Então a gente pode observar os testes e aquele aparelho que eu mostrei. Esse aparelho aqui está fazendo a lesão, ok? E ao mesmo tempo estamos examinando o paciente e vendo
as funções motoras do paciente, nos certificando de que, de fato, o paciente não teve problema algum durante o procedimento. Além disso, existem outros dispositivos que dão segurança para o paciente, como, por exemplo, isso aqui que é chamado de microregistro. O que é isso? Na verdade, é um eletrodo ainda menor do que os dois ao qual me referi, e que também implantamos no cérebro, e ele nos dá o registro do neurônio propriamente dito. Ele nos diz em que frequência e amplitude o neurônio está disparando, gerando descargas. Isso para a gente é extremamente importante, porque cada região do cérebro ele tem uma diferente frequência e amplitude de disparo. Então, eu sei reconhecer por isso aqui, por esse traçado, aonde eu estou, e implantar meu eletrodo naquela região ou fazer minha lesão naquela região. Então, aqui, nós podemos ver... Ops. Nós podemos ver o disparo dos neurônios. Então aqui eu me certifico, olha esse traçado, como é diferente dos outros, a frequência de disparo. Então eu sei que aqui eu estou na região correta. Mas enfim, os sintomas de Carlos pioraram, agora ele se decide pela cirurgia. Tá? Chegamos no ponto final. À esquerda vemos Carlos antes da cirurgia, à direita após a cirurgia. Esses são os sintomas de Carlos. Carlos agora não tem vida social. Ele sequer consegue ir à sua igreja. Ele mal consegue ir a um restaurante, sair com os amigos. Tamanhos são os sintomas da doença. Mas aqui está Carlos depois da cirurgia. Carlos foi operado. Óbvio, alguns sintomas persistiram, conforme tínhamos dito. A cirurgia não vai curar, a cirurgia não vai resolver todos os problemas, mas vai sim melhorar a qualidade de vida do paciente. Mas não só isso. Existe alguma forma de a gente quantificar isso aí? Em que frequência esse tremor? Quão grande ou pequeno é esse tremor? Visualmente nós vimos isso aqui. Mas existe uma forma de parametrizar, uma forma de quantificar isso em números. Pensando nisso, os colegas da Universidade Federal de Uberlândia, na pessoa do professor Adriano, desenvolveu essa luva que tem microsensores. E essa luva, ela consegue para a gente, uma vez o paciente vestindo a luva, ela consegue para a gente, através desses gráficos, mostrar em que frequência está esse tremor, em que amplitude está esse tremor. E nos dizer, por exemplo, depois de uma cirurgia ou um tratamento com remédio, quão bem o paciente está ou não, baseado em números, não só na imagem. Isso é uma forma de você individualizar o tratamento e dar para o paciente aquilo que você pretende de melhor. Então, o Carlos obteve uma melhora da qualidade de vida, isso é inegável. E esse é o objetivo final, seja a cirurgia de lesão ou ablativa, o primeiro método, o mais antigo, seja a cirurgia do marca-passo. Existe uma grande discussão na literatura. O que faremos, ablação ou marca-passo? Tá? A ablação é um método antigo, mas mais barato, mais rápido. Então, se aplica a muitas condições de cada paciente. Isso tem que estar em mente. Mas o marca-passo, inegavelmente, é superior pelos motivos que nós mencionamos anteriormente. E nós não podemos esquecer, gente, que todas as técnicas cirúrgicas, aliás, como tudo na vida que é desenvolvido e na ciência, o que nós temos hoje é fruto daquilo que foi usado no passado. Nenhuma técnica surge do nada sem nenhum conhecimento prévio. Assim, como nesse exemplo, a cirurgia do marca-passo cerebral ela não começou do nada. Ela é feita desde a década de 90. Ela começou, na verdade, a partir das cirurgias ablativas ou de lesão. E com certa convicção que temos, lidando com isso no nosso dia a dia, as técnicas cirúrgicas que virão no futuro, certamente também se basearão nas técnicas que nós usamos hoje e nas técnicas que nós usamos no passado. Mas o que importa para a gente é a qualidade de vida do paciente. O quanto o paciente vai melhorar. Se vai ser com a cirurgia lesional, com marca-passo, para a gente não importa. O que importa é o quanto o paciente vai estar satisfeito, o quanto ele vai estar melhor dos seus sintomas, o que pode mudar de fato na vida dele. E no caso do Carlos, mudou. Isso foi uma carta que ele escreveu, relatando as situações pós-operatórias, de antes da cirurgia e depois da cirurgia. Aqui ele lista alguns tópicos. Algumas coisas, obviamente, não melhoraram, conforme mencionamos. Outras melhoraram bastante. Como, por exemplo, não virar de lado ou bruço. Isso é uma característica marcante da doença. Notem vocês, acordar à noite, madrugada, e não conseguir se virar na cama, porque os movimentos estão travados. Então, isso, que para algumas pessoas podem parecer pouco, isso muda radicalmente a qualidade de vida da pessoa. Outros, como por exemplo, não fazia barba, ou seja, ele não tinha independência, outro terceiro tinha que realizar isso para ele. Agora,
Carlos faz a barba sozinho. E Carlos foi submetido à cirurgia ablativa, não foi de marca-passo. Então a mensagem que fica, gente, é o seguinte: nós temos que abraçar o novo, as tecnologias. Eu sou extremamente entusiasta ao uso de novas tecnologias na medicina e já foram mais que comprovadas que são muito benéficas e trazem avanços e muitos benefícios na vida dos pacientes. Mas não podemos cair no modismo de achar que somente o que é novo, o que é mais tecnológico, é o cool. E está na moda e devemos só usar aquilo e só aquilo funciona. Então, aqui está um exemplo de um paciente que foi operado numa técnica de 1940. Então, pensemos nisso, porque, obviamente, as técnicas cirúrgicas estão evoluindo, mas não podemos jamais pensar que uma técnica que é antiga, e por ser antiga, não funciona. Podemos, sim, refletir nisso, não só na vida, como os orientais muito fazem, de valorizar aquilo que é antigo, a experiência do idoso. E, nesse caso, trazendo para a experiência de cirurgia, nós vemos isso o tempo inteiro. As experiências que foram acumuladas no passado certamente servem muito para a gente no presente. E continuarão a servir. Então, essa é a mensagem. Obrigado a todos.